Esse foi o produto mais zoado que eu já criei. Eu vendi ele por R$ 47 e me fez faturar 60 mil. Eu vou mostrar para vocês as 3 decisões que eu tomei para fazer ele vender e que ainda continua funcionando. Antes de começar, eu queria só pedir para você deixar o like aqui e se inscrever no canal para eu trazer mais vídeos como esse. Então, sem enrolação, bora pro que interessa. Então, pessoal, como eu tinha dito no começo do vídeo, para eu conseguir vender os 60 mil com essa oferta, eu precisei seguir, na verdade, 3 pilares. E quais são esses pilares? O primeiro, uma modelagem exata, uma espionagem bem feita e também um teste com estratégia. Por que um teste com estratégia? Porque não adianta você pegar e sair testando várias ofertas sem você ter uma estratégia traçada na sua mente, né? Então, assim, eu vou abrir para vocês aqui o produto. E aqui eu desenhei também na tela um funil mais ou menos de como foi feito. Como vocês podem ver, são 4 fases, né? Então, o primeiro é a fase do garimpo. E como foi feito esse garimpo, na verdade? Esse produto meu foi um produto que eu achei ele nos Estados Unidos, no Swipefy americano, e eu consegui identificar que aqui no Brasil tinha uma pessoa rodando esse produto, porém não estava tão escalado, não estava tão estruturado. Então o que que eu fiz? Eu peguei esse produto, fui atrás, vi se tinha essa dor no mercado e baseado nisso, aí sim eu comecei esse processo de espionagem, de acompanhamento do produto. Então, como vocês podem ver aqui, a gente fez a filtragem na época no produto, né, nos Estados Unidos. Depois a gente foi também, buscou sobre artigos, buscou para ver se tinha criativo antigo, até que a gente definiu se ele era o produto escolhido nosso que a gente iria modelar naquele momento ou não. Então, eu vou abrir aqui na tela para vocês o produto que a gente conseguiu fazer essas vendas. E tá aqui na tela, pessoal, para vocês o produto que a gente conseguiu fazer essas vendas. Primeiro, o que que a gente fez? A gente meio que tentou fazer o genérico, né? Como eu digo, tentou fazer o genérico. Então a gente criou o nome de Dieta Carnívora Brasil. Era um produto de dieta carnívora americano, onde a pessoa passava no quiz o passo a passo, e aí ela botava o valor dela de peso, quanto ela tinha de altura, quanto que ela queria alcançar, e tinha alguns estudos também científicos e tudo, mas que, assim, tudo bem genérico e que, por um tempo, até funcionaria se eu fizesse daquela forma aqui no Brasil. E a gente, na verdade, a gente copiou no começo, né? Assim, eu peguei esse produto, transcrevi o funil completo e trouxe, e ele performou. Então a gente começou a vender aqui com Dieta Carnívora Brasil. Aqui você pode até ver aqui, ó, a gente teve alguns números faturados e tal, fez algumas vendinhas. E aí a gente começou no ticket mais baixo possível. Então, tipo, a gente primeiro testou em 27, depois subiu para 37, com mais à frente, testou para 47 até chegar em 67. Quando chegou em 67, a gente descobriu que não era o ticket que a gente estava conseguindo vender. Então, assim, vendia muito bem 47, e aí, a gente até então só tava com um order bump também, que eu posso até mostrar aqui pra vocês também, um order bump e o produto principal. Então, depois disso, acabou. O produto parou de vender quando a gente subiu o ticket, e aí a gente voltou a descer o ticket e começou a vender de novo. Então, a gente entendeu que acima de 47,90 não vendia. Então, por isso que eu sempre falo, é importante que você entenda se o ticket seu é vendável ou não, entendeu? Então, assim, geralmente é melhor você começar com um ticket mais baixo e subir ele, e aí se ele parar de vender, você desce, do que você começar com um ticket mais alto e depois você ter que vir descendo ele. Por quê? Porque quando você vai subindo aos poucos, você vai testando, você vai testando. E geralmente quando você já começa no ticket mais alto e aí você desce ele de vez, toda a otimização que você tinha feito no seu ticket mais alto, você deixa ela para trás. Então, assim, o Meta ele consegue identificar essa otimização e o padrão de compra das pessoas, né? E aí, a gente primeiro conseguiu desenvolver aqui com o nome Dieta Carnívora Brasil, não foi muito para frente, como eu mostrei aqui para vocês, só tiveram 21 vendas, e aí veio o pulo do gato. Lá fora, o nome da dieta era a Dieta Keto Express. Era isso. Dieta Keto Express. E a gente veio com outra ideia. A gente puxou a dieta carnívora. A gente puxou a carnívora detox, na verdade. Ó. Então a carnívora detox foi nosso mecanismo único. Então a gente desenvolveu um mecanismo único, a gente criou uma logo nova, a gente pegou o mesmo produto, veja só, a gente pegou o mesmo produto e embrulhou de uma forma diferente para as pessoas. Então, com isso, a gente conseguiu ter êxito na nossa venda, mas por conta da nossa nova roupagem que a gente deu ao nosso produto. Então, aqui, a gente desenvolveu de fato um funil. Então, começou com a carnívora detox, pode ver que só ele vendeu 29 mil, tá? Vendeu 29 mil. 1.462 vendas realizadas.
E aí, em cima disso, eu vou até abrir aqui para vocês também o ticket que a gente rodou. Aqui depois eu tentei rodar ela de novo, mas ela não deu muito bom. Mas aqui eu vou abrir o checkout para vocês aqui. Eu posso até soltar aqui para vocês darem uma olhada também. Vai estar até fora do ar, deixa eu ativar ele aqui. Ó, então você pode ver que nosso produto ele era bem completo. A gente tinha uma dieta que ela não era uma dieta tão agressiva. De fato, essa dieta a gente pesquisou, deu uma olhada em artigos, buscou orientação com alguns nutricionistas. É possível? É possível. Então, assim, a gente prometia que. A nossa promessa era o quê? A pessoa fizesse um desafio de 21 a 45 dias, que poderia mudar a vida e a saúde dela, através da dieta. Então, assim, de acordo com estudos, de fato, com 21 dias, se a pessoa seguir a dieta, ela consegue ter mudanças, desde de melhora no raciocínio, ela desincha, o corpo dela desinflama, ela consegue perder peso. Então, assim, é muito benéfica, né? E aqui tem alguns depoimentos também, né? Claro. E, resumindo, a gente levava tudo aqui. Então, assim, na hora que a pessoa chegava aqui para comprar, ela tinha outras opções também. Então, ela poderia botar mais produto no carrinho. A gente tinha um grupo de acompanhamento no WhatsApp que a gente vendia. E aí eu entro naquele ponto da importância de você ter um funil bem alinhado. Porque, veja só, o nosso primeiro produto, ele custava aqui R$ 47. 47, certo? R$ 47. Com esse produto de 47, a gente fez R$ 29 mil. Só com front. Aí você vai perguntar: ah, mas e o restante veio de onde? Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Order Bump, Upsell e o Cross-Sell. Aí você vai perguntar: o que é Cross-Sell, Stefan? O Cross-Sell nada mais é do que um produto complementar. Então veja só, como é que eu posso dar um exemplo mais prático aqui pra vocês? Vamos dizer que você chega no McDonald's hoje e fala assim: ó, eu quero comprar, eu vou comprar o meu combo do Mac e eu vou pegar aquele Sunday. A pessoa chega lá no Sunday e fala assim: ó, por mais R$ 1 você pode ter calda em dobro. Isso a gente pode caracterizar como cross-sell, porque ele é um produto que ele já complementa o primeiro produto, entendeu? Tipo assim, você já tem um primeiro produto e é algo com a margem muito mais baixa para complementar esse mesmo produto que você tem. Então, isso a gente considera cross-sell. O Order Bump, o que é um Order Bump hoje? O Order Bump é nada mais do que talvez aquela batata frita do Mac, entendeu? E o Upsell seria, por exemplo, você já pegou o seu combo ali de batata e tudo, e aí você quer pegar um sundae. Então você vai lá e compra outro produto por um preço separado, mas que é uma segunda oferta que, que você está comprando ali na empresa ou na loja, enfim, né? E aí foi isso, a gente conseguiu desenvolver um Order Bump. Esses Order Bumps aqui eram mais 3 Order Bumps. Então, um era para, de fato, a pessoa conseguir zerar o açúcar real no sangue dela. O segundo, levava a pessoa para, tipo, mudar de fato a mente dela. Então, assim, ó, a pessoa olhava para aquilo ali, era meio que fazer uma reprogramação mental na pessoa em relação à comida, entendeu? E o terceiro é no grupo de acompanhamento no WhatsApp. Esse grupo ainda existe, tá? Depois no upsell a gente vinha com um plano mais estruturado. Que qual era esse plano? O plano era um plano onde a gente encaixava a dieta junto com exercícios físicos para conseguir a pessoa ter resultados mais rápidos e aí conseguir também perder peso mais rápido. Naquele período de 21 já caía, sei lá, para 15, de 7 dias, 10 dias, e ela conseguiria ver o resultado até mais rápido, entendeu? Então, assim, o upsell ele nada mais do que um acelerador de resultados. É isso. E o cross-sell, como eu disse para vocês, foi um planejador dentro do, do Notion que a gente criou. Um planejador até simples, eu tenho até ele aberto aqui, a oferta do cross-sell. A oferta do cross-sell está até aberta aqui, Planner Carnívoro Detox. Então, a gente meio que estava vendendo depois ele com o segundo link, não era pela Kirvano. E basicamente foi isso. Mas voltando aqui ao assunto. Partindo para a segunda fase, né? A engenharia reversa da oferta.
Como é que a gente fez? A gente fez uma análise de criativo, tanto de ângulo, quanto de copy, quanto de estrutura, e aí a gente conseguiu identificar as estruturas. Então é o seguinte, se o criativo lá na época tinha, como é que eu posso dizer a vocês? Ele tinha tal estilo de estrutura. Então ele falava assim, era uma estrutura que tinha uma carne, com a copy, com peso e acabou. A gente trouxe essa estrutura para o Brasil, trocou ela, né, de certa forma, e botou do nosso jeito, embrulhou do nosso formato. E depois, como eu disse, aí a gente já passa até pela terceira fase, que é a parte de adaptar copy e criativos para o BR. Porque veja só, o público dos Estados Unidos é um, o público do Brasil é outro. Então você precisa ter muito cuidado quando você for modelar, para você não querer fazer a mesma coisa que estava vendendo lá fora aqui para o Brasil, porque são dois públicos distintos. Então é importante que você se baseie, ok. Só que ao mesmo tempo que você se basear, você também faça um estudo de caso aqui no Brasil. E aí, como é que a gente fez esse estudo de caso? A gente foi no YouTube, então a gente pesquisava vários vídeos, na verdade, em relação a isso. E a gente percebeu que na aba de comentários, né? A gente percebeu que na aba de comentários a gente conseguia ver qual era a dor da galera. A galera já tinha tentado detox, a galera já tinha tentado dieta cetogênica, já tinha tentado diversas coisas, mas tinha medo da dieta carnívora, por quê? Porque fizeram um lobby no Brasil, de certa forma, que começaram a falar que a dieta carnívora ela era prejudicial à saúde. Só que depois tiveram estudos até de Harvard, até pessoas influentes aqui do Brasil fizeram esse estudo e a gente conseguiu mostrar através dos criativos, através do próprio funil, que não, que ela é, pelo contrário, ela é muito benéfica e que ela pode ajudar bastante quem quer perder peso e até melhorar a qualidade de vida. Então, o nosso estudo de caso nada mais foi do que estudar comentário do YouTube. Por quê? Porque aí a gente consegue identificar a dor, consegue ver qual que é o medo da pessoa e consegue, com isso, montar uma solução para ela, né. E aí vamos lá, estrutura de página. Nos Estados Unidos, a nossa estrutura de página que eles estavam usando lá, na verdade, era um quiz que eu não sei qual é a ferramenta, mas que era um quiz bem mal feito. Então a gente usou uma estrutura de quiz aqui também no Brasil, porém priorizando sempre algo bem, como é que eu posso te dizer? Interativo. Interativo, a palavra é essa, interativo. Porque o lead chegava até o funil, e depois que ele chegava até o funil, ele ia botando, então assim, ele botava o peso, botava a idade, botava a altura dele, e aí com baseado nisso a gente conseguia entregar para ele um plano personalizado. Então cada pessoa que passava no funil era algo diferente, não era algo para todo mundo igual. Então, isso também, de certa forma, faz você se diferenciar da manada, porque a maioria só copia, cola e sobe oferta. Copia, cola, clona o seu criativo e sobe oferta. Inclusive, eu tive alguém que clonou essa minha oferta, só que não escalou. Entendeu? Por quê? A gente conseguiu depois de derrubar essas pessoas nas plataformas, enfim. Então, a dica que eu tenho para você é não seja preguiçoso. Vá, estude seu público, veja o que é que seu público está querendo, para você não ficar para trás e ter mais êxito na hora da sua modelagem. E a quarta fase é a parte de teste, né. Então basicamente a gente hoje escala em ABO e CBO também, mas eu costumo testar de uma forma diferente. A galera sempre fala: "Ah, testa em CBO, testa em ABO", mas eu costumo testar de uma forma diferente, por quê? Porque o que mais trouxe resultado para mim até hoje aqui foi essa seguinte estrutura aqui, ó. Então, por exemplo, foi no ABO, né, eu testo, na verdade, ainda no ABO, teste de criativos. Por que que eu testo no ABO? Porque eu gosto de testar isolado. O ABO, por exemplo, esse meu produto, eu comecei vendendo ele a 27. Então, o que que eu pegava? Eu botava no ABO ali, eu tinha 5 criativos, eu subia um ABO 151, né? Então, no caso, seria uma campanha, ou 151 não, 111, né? E aí
De acordo com isso, eu duplicava ela. Então, tipo, 151 ou 11 também, tanto faz, mas eu vou entrar no mérito aqui do 151. 151. Como é que funciona? Vai ser uma campanha, 5 conjuntos, e cada conjunto desse vai ser um criativo. E aí você, quando eu rodava R$ 27, eu botava geralmente meio ticket, ou se não o ticket inteiro, e deixava rodar. Então deixava ali num período ali de 3 dias, né? O meta para ele conseguir entregar a venda direta para você, para ele de fato entender quem é seu público, ele precisa aí de uns 3 dias ou até mesmo, mas assim, a métrica exata mesmo são 50 conversões no pixel. Então o pixel ele tem que conseguir receber 50 conversões de compras para ele conseguir identificar o seu público. E aí deixava rodar 3 dias. Se esse criativo começasse a pegar métricas boas, começasse a ter initiate checkout e saísse venda, pronto. Esse criativo eu já levava ele para pré-escala. E como é que era essa pré-escala? Eu duplicava o ABO e também já ia testando ele em CBO. CBO. CBO, é o que sempre funcionou para mim aqui, é o que funciona até hoje, eu te garanto. E também quando às vezes eu testava no nesse CBO aqui, ó, CBO 131. E aí como é que eu faria? Por exemplo, se eu tenho 5 criativos aqui, o meu criativo 5 deu muito bom no teste, eu levava ele aqui para o CBO 131 ou 11 e deixava só o criativo aqui. E aí botava já 2 vezes o ticket do produto. Então, tipo, o meu ticket era R$ 27, eu já entrava já com 40, R$ 50 ali, enfim, já para essa questão do teste da pré-escala. E aí eu testava estrutura, né? Porque é o mais importante, porque às vezes tem vezes que performa no 1, às vezes performa no 131, então você tem que sempre estar testando. É aquilo, tráfego é um eterno teste, não tem muito o que fazer. E aí, baseado nisso, era muita produção de criativo, né? Como desde a gente tá falando aí de criativo, mas assim, desde o começo do marketing, criativo é o que manda no. É o que manda na parada. Então, se você quer ter uma operação de sucesso, é você ficar sempre testando criativo. E aí, como é que a gente conseguiu minimizar isso de sempre estar gastando dinheiro e tudo? Então, a gente pegava, criou um perfil no Instagram. Esse perfil era relacionado ao nome do produto, né? Agora ele tem outro nome já. E com esse perfil, a gente pegava e fazia o criativo e postava nele dos rios. E botava na função de rios de teste. Então, assim que ficava na função de rios de teste, ele começa a entregar para outras pessoas que não são seguidores do próprio Instagram. E aí você sabe se aquele criativo vai dar muito bom na escala ou se ele não vai vender. Geralmente, quando ele engaja, quando a galera começa a conversar, comentar, curtir, compartilhar, é porque é um criativo que ele vai funcionar muito bem quando você subir no tráfego. Então é aquilo, se funciona no orgânico, 90% tem 90% de chance dele funcionar no tráfego pago também. Então, é isso que vocês têm que ficar atento, né, para não estar queimando dinheiro à toa. E sobre plataforma também, eu vou deixar aqui. Até hoje, o que me fez. Minha maior conversão até hoje foi na Kirvano, tá? A Kirvano foi a plataforma hoje disparada que me trouxe maior conversão. Já testei Qify, já testei Ticket, já testei Kirvano, já testei Last Link, já testei Hotmart, né? E a que me trouxe mais conversão até hoje foi a Kirvano. Então, eu acho que é isso, pessoal. Aqui foi mais abrir de fato o que funcionou para mim e trazer para vocês também. E, novamente, se você não se inscreveu, se você não deu like ainda no vídeo, se você não comentou, eu peço que você comente aqui, dê sua opinião, diz o que você achou aqui embaixo nos comentários. Dá um like no vídeo também, se inscreve para não perder mais vídeo do canal. E também eu vou deixar, no final do vídeo aqui, eu vou deixar o link do meu outro vídeo, onde eu ensino você fazer sites com IA e poder vender eles até por 6 mil, R$ 1.000, enfim, tá? Então, eu creio que é isso. E eu fico por aqui por mais um vídeo e abraço a todos. E semana que vem tem vídeo de novo. Abraço.